Hello, professora Maiara aqui de novo com vocês. E hoje nós faremos aí a nossa segunda aula, a continuação da Grécia Antiga, né? Na última aula nós falamos sobre o período histórico da Grécia Antiga, a formação do povo da Grécia Antiga, a mistura de vários povos, né, que nós falamos. E hoje vamos dar a continuidade, tudo bem? Essa continuidade que nós falaremos hoje é em especial a organização política e a cultura grega da antiguidade, tudo bem? Qual é o nosso objetivo para começar ao tema, né? O que nós vamos ver hoje neste capítulo, tá? Primeiramente, a estrutura das cidades-estado, né? Como que funcionava, qual era a estrutura da cidade-estado, como funcionavam as formas de governo dessas cidades-estados, como era a forma de governar, que existiam várias formas, a importância da religião para cada cidade-estado, tá? Então, como era importante essa religião para eles, e também, por fim, o legado e a influência dessas manifestações gregas que deixaram para nós até hoje. Qual foi, então, este legado deles, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. Presta muita atenção. Não esqueça que depois tem atividade. Então, vamos lá, gente. Na última aula, nós falamos sobre a Grécia nos períodos históricos, ou seja, a formação dos povos antigos na região da Grécia. E hoje daremos continuidade na parte de organização política e cultural da Grécia Antiga, tudo bem? O que nós precisamos entender primeiramente, sobre a Grécia Antiga, né? Falamos também na última aula sobre a parte da cidade-estado, que seria pequenas regiões, onde cada uma tomava decisões por si só, eram independentes, por isso que era chamado de cidade-estado. Também expliquei ainda nessa parte da cidade-estado, que cada região, cada cidade tomava suas próprias leis de acordo com o que chamaremos de democracia, né? Mas não somente isso, mas como também as leis serem um pouco diferentes, uns se dedicarem mais aos estudos, outros, por exemplo, se dedicarem mais às guerras, né? Em cidades-estados aliados ou inimigas, tudo bem? Mas o que nós tínhamos mais em comum naquela época era a questão da religião, idioma e escrita. Isso era muito incomum. Também podemos dizer que o que tinha de semelhança entre todas as cidades-estados era a questão do esporte, a questão, por exemplo, das Olimpíadas, né? Que dependente da cidade ter sua independência financeira, entre outros, quando era questão das Olimpíadas, a questão do esporte, todos se uniam para fazer várias, festejarem, entre outras coisas, tudo bem? E a economia, gente, a parte econômica de cada cidade e estado, né, era ligada à sua geografia. Por quê? Quando a gente vê o território, que é bastante fragmentado, era dividido em várias cidades, né? E estados, se vocês olharem tudo aqui no mapa ao lado, né? Tá vendo aí vários nomes, né? Que a gente pode dizer aí. Esses nomes eram todas cidades e estados, né? E elas eram divididas. E entre uma cidade e estado e outra, ela tinha as grandes divisões em montanhas, tá? Por isso que deixou as cidades totalmente independentes, diferentes, né? Onde deixava cada uma com a sua autonomia, tá? Mas as cidades que estavam
em volta do litoral, que eram ilhas, se vocês olharem dentro do mar, assim, ó, o mar Egeu, o mar Iônico, né? Todos esses mares, né? E inclusive um pouco mais abaixo que não aparece, mas tem Creta, são pequenas ilhas, e essas ilhas fazem parte da Península Balcânica, tá? E isso facilitava a navegação para movimentar o comércio e até mesmo a pesca. Então, todas essas cidades que vocês veem no mapa, todas elas poderiam ter frotas comerciais através de navegações, e tudo fazia parte de cidade e estados da Grécia Antiga, tudo bem? Aí, cada cidade e estado, ela tinha a sua estrutura. As estruturas das cidades e estados, elas faziam parte, todos da mesma forma, eram semelhantes, que nós chamamos a cidade e estados de polis. Então, guarda bem esse nome. Nós vamos chamar a cidade da Grécia de polis. Professora, mas somente aquela cidade? Não. Todas as cidades poderíamos chamar de polis. E como podemos caracterizar essa polis? A polis ela era dividida em 3 partes: a área urbana, a área rural e a área que faz parte da urbana também, a parte baixa, onde tinha outras partes importantes. Vamos lá, então, identificar um pouquinho como era cada área. A área urbana é onde vocês verem aí que é a parte alta, é o que está em destaque. Acrópole, tudo bem? O que tem na área urbana? Na área urbana ficavam mais ou menos aí as pessoas que eram mais próximas, vamos supor aí, dos templos religiosos. A Acrópole geralmente era um templo onde simplesmente tinham seus representantes dos deuses, as estátuas dos deuses que cada cidade cultuava. Como eu disse anteriormente, a questão religiosa, independente da cidade-estado, todos tinham a mesma religião, né? E aí era onde eles cultuavam os deuses. A Acrópole seria como se fosse uma espécie de templo. E ainda nessa área urbana da parte alta, ficaria também como essa parte alta um objeto de segurança para proteção da cidade. Por exemplo, se tivesse um ataque, por exemplo, ameaça, invasão, tudo, a população se abrigaria na parte alta, lá na parte desta Acrópole, tudo bem? Era mais ou menos aí onde também o conselho se unia. E aí vem a parte baixa, né? Veremos no próximo slide, eu vou mostrar uma foto melhor. A parte baixa ficaria as casas, onde a população moraria, e a ágora, que seria aí onde os habitantes ficariam, né? Como eu falei, e a ágora ficava geralmente numa praça pública, né? Onde tinha várias ideias sugeridas, debatidas, onde surgia várias ideias para o futuro, ou, por exemplo, para o bem da sociedade grega, tá? E aí também, lá na parte baixa, né? Na parte de baixo, além das casas e a ágora, também tinha supermercado, né? Onde era encontrados os peixeiros, os barbeiros, os artesãos, os mercadores e artigos importados de pequenos comerciantes, tá? Que é aqueles que vendiam galinhas e ovos, tá bom? Também na parte baixa havia também ginásios e casas de banho, tá? Lembrando que as casas de banho, gente, é porque era uma espécie de uma praça pública onde todo mundo tomava banho lá. Não chegava um chuveiro para casa de cada um, tá, gente? Mas era assim, tinha um horário, a gente tem que dar um destaque, que tinha um horário certo para cada um. Ter essa forma de tomar banho. Tinha o horário dos ricos, tinha depois o horário dos pobres, depois dos escravos, tudo bem? E aí, em volta da cidade alta e baixa, em volta tinha a área rural, que era totalmente ao redor, com a cultivação de oliveiras,
videiras, trigo e cevada. Também eles também criavam cabras, ovelhas, porcos e cavalos, tudo na área rural em torno da cidade alta e baixa, tá bom? Lembrando que se a gente fosse olhar todas as polis que faziam parte da Grécia Antiga, as maiores tinham em torno de 250 mil habitantes e as menores cerca de 30 mil. Então, não eram cidades tão grandes assim, tudo bem? Aí, nessa outra imagem, podemos ver um pouco melhor. Toda essa parte externa da cidade seria a parte rural. Se vocês verem aí, tem vários tons de verde, que seria a representação da agricultura, tudo bem? Tem o rio, a embarcação, onde seria aí as fases de comércio de um para o outro. A cidade baixa, onde está as casas, a ágora, onde teria a espécie de prefeitura, né? Polícia, entre outros, tá? Aí, subindo o escadão, vocês vão ver a parte alta, que seria aí um pouco a parte religiosa, tá bom? Essa daí, onde nós pegamos, é uma polis lá de Atenas, tá? Que existe até hoje. A construção, como eu acabei de dizer, a construção mais alta à direita é o Partenon, que seria essa mais alta, essa construção mais alta que vocês estão vendo. Essa Partenon é um templo dedicado a Atena, que era protetora da cidade deles, tudo bem? No centro, há uma grande escadaria que leva ao Propileu, a porta monumental que dá acesso à Acrópole, tá, gente? Então, se subisse essa escada, sairia lá na Acrópole. Na parte de baixo da imagem, tem um grupo de pessoas que está reunido, Areópago, tá vendo aí? Longe, local onde se destacam as assembleias do Conselho e do Supremo Tribunal. É onde, como se fosse a prefeitura, tudo bem? Onde eu expliquei para vocês. Então, ó, tudo em volta, tanto a cidade alta quanto a cidade baixa, eram cercadas de muralhas. Então, apenas a área rural não fazia parte da cidade. Fazia parte da cidade de Atenas, mas não estava na área urbana, tudo bem? Como que funcionava as formas de governo? Gente, cada cidade-estado, né, grega, ela apresentava ao longo da história diferentes formas de governo. Cada polis tinha sua autonomia para manter e alterar seus governantes e o sistema político. Algumas cidades atravessaram séculos sem alterar esse sistema político, mas outras passaram por diferentes experiências, né? Cada cidade e estado tinha alguma forma de criar, né? Não deu certo, vamos tentar outra experiência, era assim. A troca ou não desse governo, ele dependia de uma série de fatores, o tamanho da população e a ligação desta cidade, origem da cidade, questões econômicas, período de crise que geravam maior tensão entre os governantes e governados, guerras nas quais as polis se envolviam e entre outras coisas, tá, gente? E as formas mais comuns dos governos da Grécia Antiga, então, era da seguinte maneira. A monarquia, como está aí no slide, o que seria a monarquia? Era um governo exercido por um rei que era auxiliado por um conselho. Quem sucedia esse rei, quando ele morresse, era o filho mais velho. Se caso não tivesse um filho mais velho para ser um príncipe, seria escolhido um homem entre todos os conselheiros do rei. Em alguns casos, o rei poderia exercer também a função religiosa, comandando cerimônias no principal templo da cidade, ou seja, o rei, além de cuidar da cidade, ele poderia ser uma espécie de pastor ou padre, como vocês acharem melhor. Oligarquia. O poder era dividido entre alguns membros das famílias mais ricas e proprietárias de terra. Normalmente, eram os homens mais velhos dessa família que possuíam o poder político e frequentavam as assembleias. Quando morriam,
seus filhos o substituíam. Então, essa oligarquia, quem cuidava era sempre as pessoas ricas. E quando morresse, o filho continuaria. Tirania. O termo indicava um governante que não havia sido eleito. Geralmente, esse tipo de governante assumia o poder pela força, contando com o apoio popular e do exército, rompendo o poder da aristocracia instalada. O tirano na Grécia Antiga assumia o poder em momentos de caos político. O mandato do tirano era de 6 meses, que podia ser prorrogado desde que autorizado pela Assembleia. Então, o tirano seria aquele que ele tomava do poder. Se o povo não tivesse satisfeito com o governador, ele vai lá e à força tomava o poder para exercer o exército. Lembrando que os tiranos, eles acabavam, quando assumia, distribuía terras igualmente para todos. Também existia a diarquia ou duarquia, como vocês acharem melhor, que este poder era exercido simultaneamente por 2 reis. Era uma característica de cidade-estado de Esparta, tudo bem? E, por último, a democracia. A democracia, ela surge lá na cidade-estado de Atenas, por volta de 509 a.C. Era um tipo de governo no qual os cidadãos daquela época, a minoria da população, poderia se expressar e votar de forma direta sobre as questões relativas à cidade. Então, essa forma de democracia, gente, é o que nós, digamos que podemos viver até hoje. A diferença é que existe a democracia direta e indireta. A direta seria a que os gregos viviam, né? Todos os cidadãos participavam e eles escolhiam, poderiam se expressar e quem tomaria conta do poder, tudo bem? Decidiam todos juntos. Vamos criar essa lei? Todo mundo poderia votar, aqueles pelo menos que fossem considerados cidadãos. Aqui no Brasil, atualmente, a nossa democracia se chama indireta, tudo bem? Que diferente lá da Grécia, a nossa vivência era um pouco diferente. Depois, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, pode pesquisar, tudo bem? Como funcionava a religião? Antes de mais nada, devemos lembrar que, assim como outros povos que nós já vimos na matéria ao longo do ano, os gregos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tudo bem? Porém, esses deuses, gente, eles apresentavam uma característica aí diferente. Eles acreditavam no antropomórficos. Lembra que nós falamos no Egito um pouquinho sobre isso? Pois bem, eles eram antropomórficos, ou seja, que eles acreditavam que os deuses possuíam a aparência física semelhante à dos seres humanos, tudo bem? Além disso, esses deuses, eles possuíam os mesmos sentimentos que os humanos, como raiva, como medo, como a inveja, como o amor, como o orgulho, como a vaidade, tudo bem? Para os gregos, existiam basicamente 3 diferenças entre eles e seus deuses. Os humanos eram mortais, enquanto os deuses eram imortais. Os deuses tinham poderes sobrenaturais, coisas que os humanos não possuíam. Originalmente, os deuses eram gigantes, muito maiores do que os humanos. Porém, eles diminuíam seu tamanho para circular entre os mortais, bem como podiam alterar a sua forma física. Gente, eles também acreditavam que Zeus, por exemplo, acabava se transformando em uma águia para passar pelo mundo, né, em forma de águia, assim, quando ele sentia vontade. Então, eles acreditavam que os deuses só pareciam com a gente em questão
dos sentimentos e da aparência física, porque eles seriam maiores, então vamos supor gigantes, né? E que eles teriam poderes sobrenaturais. Então, e os deuses, né? Os mais importantes para eles, eles acreditavam que os deuses viviam no alto do Monte Olímpio, né? Que era em torno da cidade de Olímpia, onde vocês estão vendo aí na imagem. Eles acreditavam que o Monte Olímpio era muito alto e somente os deuses poderiam alcançar, nenhum ser humano poderia chegar lá. Além deles existia ninfas, semideuses ou heróis que eram filhos de deuses com mortais, ou outros seres mitológicos, como a Medusa e o Ciclope, tá, gente? Nessa religião grega, cada deus era dotado com uma característica própria e era responsável por algo. Por exemplo, tinha o do fogo, o da terra, né? O outro que era para festa, né? E eles acreditavam que esses deuses interferiam diretamente na vida de todos os mortais. Por isso, os mortais teriam que honrar e respeitar esses deuses. Eles acreditavam que nós éramos praticamente como se fossem os bonequinhos dos deuses, que os deuses que movimentavam a gente, tudo bem? Então, assim surgem os templos, que é erguido em várias cidades e estados, na verdade em todas, para homenagear estes deuses, tá? E eles faziam também festas e jogos para honrar todos os deuses, para que esses deuses não se virassem contra eles. Então, todas as cidades, gente, dessa maneira, tinham então um templo para homenagear esses deuses que eram protetores da cidade, tá? E eram deuses comuns entre todos os gregos. Eles faziam rituais, e esses rituais era mais ou menos com prática de sacrificar animais e usar também muito o modo do fogo, tá? Era comum também entre os gregos eles consultarem os oráculos, que eram aqueles que previam o futuro deles ou que acreditavam que falavam com os deuses, tinham acesso aos deuses, né? E saber o destino como os deuses queriam, tá? O mais conhecido que ficou foi o oráculo de Delfos. Ele ficava lá no templo de Apolos, que é essa da imagem que você está vendo, de Apolo, que ficava localizado na cidade de Delfos, tá, gente? Este local ficou sagrado, tá? Chegou a ser até o principal centro religioso ainda no século V a.C. E como eu disse, eles faziam várias homenagens aos deuses, né? E aí, em especial para o Zeus, que era considerado o deus dos deuses, eles criaram então os Jogos Olímpicos. Esses Jogos Olímpicos teve como a primeira Olimpíada do mundo antigo, foi mais ou menos aí em 776 a.C. e continuou sendo realizada até 393 depois de Cristo. Só parou porque o cristão Teodósio proibiu, porque ele dizia que era um evento pagão, tá? Essas cidades-estados, elas paralisavam qualquer guerra na época dos Jogos Olímpicos. Em Olímpia, por exemplo, era proibido entrar com armas. Qualquer pessoa que fosse assistir os jogos ou até participar, teria que deixar as armas na porta da entrada da cidade para garantir paz em todos os jogos, tá? E essas provas eram realizadas aí nos jogos de combate, era arremesso de dardo, salto de altura, lançamento de disco, corridas e lutas. Quem vencia ganhava uma guirlanda de folhas de oliveira silvestre e era recebido na sua polis como um herói. Então, gente, para eles não era viável, não era importante o dinheiro como é nas Olimpíadas hoje. Para eles, quem ganhava a guirlanda era considerado um herói. Bom, o que podemos dizer das manifestações antigas, né? Artísticas? Gente,
As manifestações da Grécia Antiga é considerada até hoje, né, uma referência cultural. Muitas coisas criadas na Grécia Antiga existem até hoje e foi ao longo de todos os anos. Por exemplo, a filosofia, a cidadania, os pensamentos fundamentados em explicações racionais e científicas também foi criado e começou tudo lá na civilização da Grécia Antiga. Meninas aí também, até os meninos também poderiam. É importante lembrar a vocês que a estética e beleza também foi criada lá na Grécia Antiga, bem como as obras de arte. Então, para quem se preocupa muito com a beleza, saiba que isso não é uma cultura nossa, e sim a cultura que já vem da Grécia. Esses artistas gregos, eles buscavam mostrar o realismo e a perfeição dos corpos humanos. Muitas vezes eram representados nus. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Os artistas queriam mostrar que o ser humano era tão perfeito que eles criavam, por exemplo, estátuas de pessoas nuas. Tá? As pinturas gregas eram representadas, por exemplo, em vasos cerâmicos, como nós vimos já em imagens anteriores. Essa característica da arte grega, ela influenciou toda a civilização romana na antiguidade, inclusive os artistas do Renascimento, esse que vocês verão ano que vem, tá bom? Na parte de arquitetura, a cultura que veio dos povos indo-europeus, que nós falamos na aula anterior, eles migraram e invadiram um território lá da Grécia Antiga, que visivelmente foi destacada nos monumentos gregos. Uma edificação rica em detalhes arquitetônicos é a Partenon, em Atenas. É aquela polis que eu mostrei para vocês, tá, gente? Foi um templo que foi construído aí de 447 a 438, quase 10 anos. Ele fica numa acrópole em Atenas, tá? Essa acrópole que a gente viu lá mesmo, que eu mostrei, da polis. Ela é o principal templo em homenagem a Atena, tá? Que era protetora da cidade. Esta arquitetura grega se caracterizou pelo uso de colunas, como a da Atenas, que era do estilo dórico, tá, gente? Nós veremos esse estilo de arquitetura mais à frente. As demais colunas utilizadas nas construções gregas são as jônicas e coríntias. Lembrando que Corinthians, mocinhos e mocinhas, não é o time, tá? É a arquitetura da Grécia Antiga. E a principal característica das arquiteturas é a ornamentação maior que as dóricas. Então, guarda isso na cabecinha de vocês. Os 3 tipos de arquitetura que existiu na Grécia foi o dóricos, jônicos e coríntios. Tudo bem? E aí, a parte ainda da arte cultural da Grécia, nós falaremos da literatura e teatro. Para quem não sabe, os gregos, foram os pioneiros, os criadores da poesia épica, como, por exemplo, Ilíada e Odisseia, que o Homero fez. Eu dei um exemplo para vocês da Ilíada e a Odisseia na aula anterior que o Homero criou. Também temos em destaque o Hesíodo e Anacreonte, né, que também escreveram livros contando mais ou menos aí como era a sociedade daquela época. E damos destaque para Píndaro e a poetisa Safo. Os dois representavam a poesia lírica, aquela poesia cantada em forma de ópera, e cantavam com letras que homenageavam aí a quem gostava dos prazeres humanos, inclusive o amor.
tudo bem? Na parte do teatro, esses gregos consideravam aí, faziam 2 gêneros, a tragédia e a comédia. Lembrando que tanto a tragédia quanto a comédia geralmente era uma forma de manifestação, fazer crítica em alguma coisa que eles não concordavam. Isso faz parte aí do teatro, porém, tanto em tragédia quanto comédia. Vale destacar também que essas peças de teatro era aí apenas, né, era consolidada apenas aí aos deuses, né? Eles criavam peças referentes aos deuses. Só depois de um bom tempo, que já não tinha, o povo já não aguentava mesmo as histórias, que aí os autores, os criadores das peças teatrais, começaram a fazer peças com seres humanos, mostrando o cotidiano. E aí vale lembrar que somente os homens poderiam participar do teatro, as mulheres não poderiam participar. Professora, mas e se tivesse mulher no papel? Os homens fariam papel de mulher, tá? E o destaque final da Grécia Antiga que podemos falar é a filosofia e a ciência, que foram os primeiros a buscar a razão e o conhecimento. Lá na cidade de Mileto, que a gente conhece como Turquia hoje, foi onde mais saiu mais moraram filósofos, era a residência dos filósofos. Porém, lá na cidade de Atenas, a gente dá o destaque lá no século V a.C., que foi mais ou menos um desenvolvimento onde várias pessoas tinham um raciocínio filosófico, que tentava explicar a existência do ser humano, o comportamento do ser humano e os sentimentos dos seres humanos, tudo bem? A filosofia grega debateu também questões relacionadas ao que nós, por exemplo, estamos vendo na nossa outra matéria de filosofia, a ética. Também foi destaque a moral e também, como eu falei antes, a razão. Tudo bem? Eles deram esse destaque. Um dos nomes que mais se destacaram, uns dos nomes que mais se destacaram na Grécia Antiga foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que esses daí discutiam as questões que promoveram ideias que nós usamos até hoje em vários temas, tá bom? Então, ao longo aí de toda a história do mundo, até hoje é usado esses 3 filósofos. Bom, o que nós podemos também falar da filosofia é que esses gregos, eles desenvolveram os conhecimentos da matemática. Por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Arquimedes de Siracura, eles que contribuíram às regras básicas da geometria e à teoria dos números. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar na matéria de matemática. E além da matemática, também teve a astronomia. Por exemplo, o Aristarco de Samos, que foi o primeiro estudioso a sugerir que nós habitávamos num sistema heliocêntrico, que era o Sol o centro da Terra, e que a Terra girava ao redor do Sol. E no campo da biologia, a gente pode falar de Hipócrates, que ele era considerado o pai da medicina ainda no Ocidente. Tudo bem, gente? Este é o que nós resumimos do nosso capítulo do 2º bimestre, a Grécia, bem como as civilizações, a política e a cultura grega. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido a aula, né? Espero que vocês tenham compreendido as formas, né, de governo, a parte da religião, a parte da cultura, que era muito rica, a questão do esporte, a questão das festas, né?
a questão de vários assuntos gregos aí no momento. Muito importante. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, como que vai ser então feitas as atividades? Dessa vez eu tô gravando um vídeo final porque teve uma pessoa da sala de vocês que não tinha entendido o que era para fazer, tá? Geralmente a apostila ela já explica tudo, mas eu vou dar uma passadinha junto com vocês, tá ok? Pra gente dar continuidade para vocês não terem dúvida, tá? Bom, na página, aqui, ó, na página 168, vocês vão ter aqui assim, ó, desenvolver e aplicar. Releia com atenção as formas do governo adotadas pelos gregos ao longo do tempo. Depois, retome ao capítulo anterior e retome o processo de formação das cidades-estados, desde as primeiras ocupações da Grécia. Com essas informações em mente, pense e responda. Pessoas ou famílias podiam mudar de polis, porém, nesse novo lugar, ela tinha possibilidade de fazer parte da política? Justifique sua resposta. Nós falamos no capítulo anterior o que era ser considerado pessoa cidadã, né? O que era ser cidadão? Então, qualquer dúvida, vocês vão lá no vídeo anterior que nós fizemos, vai recapitular e volta para cá, tudo bem? Vocês vão olhar neste próprio capítulo também, né? Sobre o que é a polis. Então, vocês vão me responder aí. As pessoas que mudavam de polis, elas poderiam fazer parte da política? Se sim, justifique. Se não, também justifique. Por que eu estou pedindo, gente? Todas as coisas que vocês estão fazendo, eu estou corrigindo e tem gente que responde sim ou não. Isso não conta como nota, né? Sempre tem que ter justificativa, tudo bem? Letra B. Nas formas de governo da Grécia Antiga, as mulheres tinham acesso ao poder? Justifique sua resposta. Se elas tinham resposta ao poder, vocês vão justificar. Se não, também. Por quê? Tudo bem? As formas de governo utilizadas pelos gregos antigos eram voltadas à maioria ou à minoria da população? Vocês também irão responder essa parte aí. Tudo bem? Letra D. Caso uma cidade-estado alterasse seu sistema de governo, quais elementos não eram alterados? Releia com atenção e descreva aí a descrição de cada um para responder essa questão. Nós falamos, nesta aula mesmo, nós falamos como que funcionava. Tudo bem? É fácil. As pessoas mudavam. Como que ia funcionar? Tá? Essa é a questão da página 168. Aí vocês irão fazer também da página 169. Conexão. Vocês vão ver que tem uma tabela. E nessa tabela tem os espaços em branco que vocês vão responder. Por exemplo, o nome do Deus vai estar lá. Aí, suas atribuições. Qual era a atribuição de cada Deus? Vocês vão pesquisar isso como um trabalho na internet. E os grupos ligados a ele ou ela. Os lugares em branco que vocês vão responder de acordo com os deuses. Ele continua ainda na página 170, tá? Responde lá. Na página 170 também tem outro desenvolver e aplicar, que vai ter um texto e vocês vão responder assim, ó. Segundo texto. Qual era a principal distinção e similaridade entre os reis, entre as leis divinas e as leis feitas pela própria população? Vocês vão ver o texto e vão responder da página 170 também. Continuando, na página 172 tem um outro texto que vocês também irão desenvolver e aplicar respondendo relação aos Jogos Olímpicos, tá? Como os Jogos ajudavam a integrar as populações de diferentes cidades-estados. Como os Jogos ajudavam a reforçar a importância da religião entre os gregos. Tudo isso vocês irão responder. E na página 175 também tem as atividades. Explique o que era a polis,
Proibição de estudar medicina para mulheres nos mostra sobre a sociedade grega. Tem um textinho pequeno que vocês vão ler e responder. Qual é a diferença do tratamento dado às mulheres da Grécia e no Egito? Lembra que nós estudamos o Egito? Qual a diferença entre os dois? Vocês vão lá, pega a apostila anterior e dá uma olhada. Identifique e escreva os elementos que uniam os gregos. E a 3 também, vocês vão ler o textinho, vai explicar a importância dos deuses para as polis, tá? E terminar na página 176, classificando verdadeiro ou falso. E a 5 vai ser um pequeno texto também, onde vocês irão responder sobre o que é a característica de uma ágora e o que era espaço público. Tudo bem? Vocês vão responder. Eu vou pedir desta vez para vocês que, por gentileza, respondam a caneta. Tem muita gente que está respondendo a lápis e a professora não está conseguindo ler, porque na hora de tirar foto ela fica totalmente clarinho e eu não consigo ler. Então, acaba prejudicando vocês, tudo bem? Responda a caneta, por gentileza. E aí, na hora de tirar foto, tira bem em cima mesmo da apostila, para que eu consiga também ver, porque também tem gente que a apostila, ela está aqui, assim, e a pessoa vai tirar daqui da câmera. Dessa maneira, não vai pegar legal. Tem que posicionar a câmera em cima da apostila, tudo bem? Sendo assim, fico no aguardo. Vocês estão recebendo este vídeo hoje, no dia 18 de maio, e eu vou receber para correção até na sexta-feira. Tudo bem? Até sexta-feira, acho que é dia 21, sexta-feira, tudo bem? Então, não esqueçam de enviar. Conto com a presença de vocês. Ah, e falando em presença, não esqueça, na hora de colocar presença, para eu identificar quem está assistindo, quem não está no dia certo, coloque lá nos comentários do YouTube o nome e o número, que assim eu consigo dar presença para vocês e saber quem está acompanhando certinho ou não, tudo bem? Beijos, até a próxima.